Muito bem, então hoje vamos dar início aí a um tema importante para a sociologia, que é a ideia de consumo versus consumismo. Então, o que vem a ser, primeiramente, o consumo? Bem, aqui na imagem ao lado nós podemos observar um homem, um desconhecido, aparentemente pegou um pedaço ali de madeira, parece um cabo de vassoura, e está pegando algumas goiabas, né? Provavelmente para o consumo próprio ali. Né? Quem já não fez isso, apanhou uma fruta no pé. Bem, quando a gente fala de consumo, então, consumo é uma palavra que vem do latim consumere, que significa comer, desgastar, desperdiçar. E ela, então, vem trazer a ideia de que consumir significa tomar para si, pegar para si algo do ambiente externo. Então, você consumir algo é você retirar algo do meio ambiente para a sua própria satisfação. Tá? E isso, então, nós sabemos na história do desenvolvimento do ser humano que é um hábito natural e de sobrevivência de todos os povos, de cada indivíduo consumir. Né? Então, os primeiros homens que caçavam, pescavam, né? Para poder manter a energia, as vitaminas do seu próprio corpo. Então, o ato de consumir é algo instintivo, né, do homem no sentido do consumo para satisfação, para a manutenção da própria vida. Porém, nas sociedades mais modernas, que a gente pode dizer no sentido tecnológico, hierárquico, até jurídico, essas sociedades então vão adquirindo uma complexidade, vão acumulando grandes riquezas em pequenos grupos e de alguma forma vai se estruturar um novo fenômeno chamado consumismo, né? Principalmente nas sociedades pós-industriais, né? Aonde então vai ter gradativamente um aumento de crédito para as camadas mais baixas e a questão também do endividamento, que muitas vezes essa população vai ter. Porém, o consumismo ele não vê classe social, ele atinge a todos. Você vai ver pessoas de, de camadas financeiramente baixas, né, no sentido de poucos recursos, e vai ver pessoas de camadas altíssimas com aquele exotismo, com aqueles hábitos, né, absurdos no sentido de gastar milhões em objetos que, né, não teriam todo aquele valor, poderíamos assim dizer, não agregariam tanta riqueza. Mas como isso é algo subjetivo, né, a riqueza, a apreciação da riqueza, e melhor dizendo, do valor de algo é algo subjetivo, então a gente tem esse espaço. Porém, então basta agora a gente entender que o consumo é esse hábito de trazer para si algo do mundo externo. E o consumismo já cairia numa espécie de compulsão, de uma perversão, né, de um vício, aonde o indivíduo, nessas sociedades modernas, ele passa então a ver o sentido da própria vida no ato de consumir constantemente, frequentemente, de forma imediata, tudo aquilo que ele sente vontade, impulso. Tá? Então, quando nós entramos, por exemplo, num supermercado, numa loja, num shopping, ou até mesmo um e-commerce, uma loja virtual, nós vemos toda ali a propaganda voltada para despertar em nós, né, os nossos desejos, as nossas vontades para aquele objeto. Até o próprio algoritmo de sites de buscas já vem que a gente pesquisou determinada palavra e aí, logo em seguida, minutos, horas depois, a gente já recebe alguma propaganda daquela camisa, aquele tênis, aquele jogo,
aquele aparelho eletrônico que a gente pesquisou. Então, isso já é uma forma de estimular o consumismo nas pessoas. Bem, quais as consequências, então, do consumismo, né? Vamos observar essa imagem, né? Essa imagem, ela representa o consumo saudável necessário para a manutenção da vida ou o consumismo, né? Como você responderia essa questão, né? Então, nós vemos aqui uma mulher com, deixa eu ver quantas sacolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Enfim, 10 sacolas talvez, né? Uma lá atrás. E você observa o olhar dela fixo, instalado, né? As pernas arqueadas, ou seja, será que ela precisa de tudo isso para ser feliz, para se satisfazer, né? Será que a vida dela depende desse poder de compra? Na imagem 2 nós vemos aqui, né, um grupo protestando contra o consumismo e aqui tem uma ironia, né, tem algum personagem aqui que está fugindo, colocando um pouco à margem desse protesto, né? Bem, eu não vou entregar, mas vou deixar para vocês, né? Identifique a ironia presente na imagem. A ironia representada tem relação com o consumismo? Argumente. Bem, nós observamos aqui, vou seguir aqui, vou fechar um pouquinho, e o consumismo, então, ele, ele vai trazer diversas consequências, vamos dizer, nefastas na sociedade. Se por um lado ele aumenta a, a geração de empregos, a circulação das mercadorias e de riqueza na sociedade, por outro lado, o consumismo, quando ele deixa as pessoas endividadas, quando coloca os indivíduos numa compulsão, né, ele vai sim trazer consequências negativas na vida do indivíduo, como neuroses, compulsões, depressões e até outras doenças e atos mais graves por conta do endividamento e da compulsão. Também o consumismo pode gerar de alguma forma um, um isolamento do indivíduo social, à medida que, por exemplo, pessoas com um perfil mais tímido, né, ou com um perfil mais antissocial vão buscar contrabalancear essa satisfação que teriam no convívio social através do consumo, né, de mercadorias. E aí também é um sinal de alerta. Bem, o sociólogo Bauman, que eu gosto sempre de citar, ele resume um pouco o nosso tempo, né, com relação ao consumismo de uma forma muito interessante, que ele diz assim: o homem atual se resume em três verbos: comer, digerir e defecar. Melhor dizendo, ele diz que o homem atual, o indivíduo atual, tomado, possuído pelo consumismo, ele resume a sua vida em comer, digerir e defecar. Ou seja, a gente vê aí uma espécie de regressão ao estado anímico, né? Ou seja, animal do indivíduo, do ser humano, em detrimento da parte racional. Então, essa perca de um sentido maior para a vida vai fazer com que os indivíduos passem, então, a buscar apenas o consumo, as coisas imediatas, fáceis, para
socialmente mostrar e satisfazer o seu próprio ego e a sua própria vaidade. Então, na verdade, aqui é uma pergunta, né, interessante a gente fazer. Será que a gente precisa de tudo isso? Antes da gente comprar alguma coisa, o pessoal da economia fala assim, né, que você deve perguntar: eu quero realmente isso? Eu posso comprar isso? Ou seja, eu tenho dinheiro, tenho recurso, eu preciso realmente disso? Então, eu quero, eu posso e eu preciso, né? Essas três perguntas podem estar ajudando a gente a evitar de estar caindo nessa armadilha. Tem um site aqui que eu pesquisando achei muito interessante, que já é da área médica, né, de tratamento, doenças mentais, transtornos, etc., que vai falar um pouquinho do consumismo. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, o nome do site aqui, ó, proamiti.com.br, compras compulsivas, né? Então, se você tem alguém conhecido, é interessante indicar esse site aqui, que eles têm toda uma experiência, até mesmo para encaminhar essas pessoas que têm esses hábitos, né, de consumo, etc. Bem, compras compulsivas é classificado como um transtorno do controle do impulso, onde a característica essencial é a falha em resistir a um impulso, instinto ou desejo de realizar um ato que é prejudicial ao indivíduo ou às pessoas, né? Então, o, o hábito compulsivo é onde o indivíduo ele perde esse freio, esse filtro, né? essa autocorreção, e ele passa então a sentir a vontade e necessariamente realizar aquele ato. Bem, critérios de diagnóstico segundo o DSM-5. A preocupação mal adaptativa com comprar ou impulso mal adaptativo de comprar, indicado por meio dos seguintes pontos: preocupação frequente com comprar ou impulsos para comprar que são vivenciados como irresistíveis, instrutivos e sem sentido. 2. Compra frequentemente mais do que pode pagar, itens desnecessários ou compra por períodos de tempo mais longos que pretendido. Então, o pessoal que se endivida aí no cheque especial, cartão de crédito, parcelando, tem que acender uma luz amarela aí, né? B. Preocupações, impulsos ou comportamentos de comprar causam notável sofrimento, consomem muito tempo e interferem significativamente no funcionamento social ou ocupacional e resultam em problemas financeiros. Ou seja, a pessoa está lá fazendo uma atividade, trabalho, está num fogão, em qualquer outro lugar, né? Ambiente de trabalho, uma coisa, dirigindo, e ela fica pensando em comprar, qual a próxima loja que eu vou, qual a próxima dívida. Isso também é perigoso. O comportamento de comprar compulsivamente não ocorre exclusivamente em períodos de mania ou hipomania. Bem, onomania ou compras compulsivas, né, é caracterizado por... Então, a onomania seria essa compulsão, né? Significa a mesma coisa aí. Compras compulsivas é caracterizado como onomania. Preocupação excessiva e perda de controle sobre o ato de comprar, aumento progressivo do volume de compras, tentativas frustradas de reduzir ou controlar as compras, comprar para lidar com a angústia ou outra emoção negativa, mentiras para encobrir o descontrole com compras, prejuízos no âmbito social, profissional e familiar, problemas financeiros causados por compras. O acompanhamento médico, psiquiátrico individual, grupo de apoio na abordagem cognitivo-comportamental, grupo de apoio motivacional, auxílio na organização das finanças, seria educação financeira, grupo de manutenção para pacientes após o término de terapia, acompanhamento familiar. Então aqui temos algumas perguntas para a gente poder, quero que vocês, né,
façam aí um autodiagnóstico, vamos dizer assim, né? Preliminar, claro, um pré-diagnóstico. Vamos ver aqui. 9 perguntas que poderão identificar um portador de onomania. 5 ou mais critérios positivos são indicativos do transtorno. Então vamos lá. Você tem preocupação excessiva com compras? Você muitas vezes acaba perdendo o controle e comprando mais do que devia ou podia? Você perdeu um aumento progressivo do volume de compras e nas suas despesas? Você já tentou e não conseguiu reduzir ou controlar as compras? Você percebe se faz compras com uma forma de aliviar a angústia, tristeza ou outra emoção negativa? Você mente para encobrir o seu descontrole e as quantias que gastou com compras? 7. Você tem ou teve prejuízos sociais, profissionais ou familiares em função das compras? 8. Você tem problemas financeiros causados por compras? 9. Você já se desenvolveu 9. Você já se envolveu com roubo, falsificação, emissão de cheques sem fundos ou outros atos legais para poder comprar ou pagar dívidas? Então aí estão as 9 perguntas, né? Você dá uma pausa aí e faz esse diagnóstico. Como eu disse, se der 5 ou mais positivo, você já tem um sinal de alerta aí sobre a sua tendência a oniomania. Né? Palavrinha aqui. Bem, para finalizar então, pessoal, esse tema do consumismo, né, como que ele é um tema urgente, um tema importante, porque muita coisa ruim pode acontecer se a gente não refletir, não frear, não pensar sobre isso. Tem aqui uma música que eu me lembrei agora, durante a gravação do vídeo, não tinha previsto isso, mas vale a pena depois vocês ouvirem. E quero que vocês também pensem, né? Essa música, qual a relação dessa música com o consumismo, né? Bem, outra coisa é que vocês pesquisarem o valor dos objetos que é falado nessa música. Ele vai falar de vários objetos, né, que as pessoas vão comprar e pesquisar o preço desses objetos na realidade, tá ok? Então eu vou colocar aqui rapidinho e já vou concluir o vídeo. A letra, vamos ver aqui. A letra é muito interessante, então tá aqui no site Letras, né? Então tá aqui, né? Depois vocês escutem a música na íntegra aí, certo? Bem, talvez eu queira mesmo um pouco de glamour, um óculos Armani, um terno da Daslu, iates em Atenas e o mar em Malibu, ou talvez eu queira apenas teu olhar azul. Talvez eu queira aquela mansão no Morumbi, um Legacy, um Rolex, um Romane Conti, um Aras em Araras, chalés no Tahiti, ou talvez eu queira apenas ter você aqui. E a música vai embora, eu não vou ler ela inteira, né? Mas vamos só ver aqui, por exemplo. Quanto custa esse item aqui, né? Vamos jogar aqui um Romanée Conti. Quanto custa? Baratinho, né? Esse vinho. Né? Então, acho que todo mundo aqui conseguiria comprar esse vinho, né? Romanée Conti. Não é R$ 151 não, viu? É R$ 151.000, tá bom? Barato, né? Então encerro por aqui, né? Que a gente se cuide aí com relação ao consumismo e por hoje é só, pessoal. Até a próxima.